Glossário de desenho. Letra M. Mancha. É uma área ou uma forma definida pela aplicação de atuantes. Enquanto forma de registro, a mancha nasce da concentração de pontos ou de linhas e, tal como estes, tem natureza e caráter. As suas características são textura, densidade, transparência, tom, cor e gradação. É possível observar estas características neste esboço de António Domingos de Sequeira. A transparência dos brancos sobre a aguada negra ajuda a criar volume, textura e gradação. Materiais. O termo materiais, num sentido geral, é usado para descrever todos os meios de produção de imagem. Em desenho, particularmente, refere-se aos suportes, meios atuantes e meios infográficos que permitem a sua produção. Meios atuantes. Consideram-se meios atuantes os materiais utilizados para marcar, traçar e registar sobre um suporte. Estes podem variar entre riscadores como canetas, marcadores, aparos, pincéis, lápis, barras de giz ou pastéis e meios colorantes como guache, aguarelas, têmperas, acrílicos ou óleos. Meios infográficos. São considerados meios infográficos o hardware e o software utilizados para produzir imagens digitais, ou seja, os computadores, as impressoras, as aplicações, bem como qualquer outro equipamento que auxilie na produção, captura, manipulação e transformação de imagens digitais. Modos de registro. Relacionam-se com os traçados e na forma como estes variam na sua intensidade, textura, espessura, gradação, gestualidade e movimento. Quando caracterizamos um desenho como esquiço, esboço, estudo ou ensaio, associamos a modos de registro com traçados hesitantes, rápidos e gestuais que refletem o modo como foram abordados. Modos de transferência. Técnicas e processos que permitem a transferência de informação visual entre suportes, em que se incluem pantógrafos, decalques, impressoras, papel químico, etc. Por exemplo, a cópia através de uma grelha também se considera um modo de transferência, assim como copiar através de um papel vegetal ou uma impressão com linóleo. Moldura. Este termo relaciona-se com o enquadramento. É a forma que delimita a imagem. A moldura visual pode ser usada para realçar a aparência e importância dos elementos, direcionar a atenção do espectador para uma área específica e criar uma composição equilibrada e agradável. As molduras visuais podem ser criadas usando diferentes técnicas, como bordas, linhas, sombras ou texturas, e podem ter diferentes cores, espessuras e estilos. Elas podem ser utilizadas para criar uma sensação de continuidade e de unidade numa página ou layout, dividir e organizar o conteúdo ou enfatizar a importância de um elemento em particular. Uma obra de pintura que é um bom exemplo do uso de moldura visual é A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Esta cena religiosa é cercada por uma moldura visual que imita a arquitetura renascentista italiana. Os elementos estruturais e arquitetónicos que delimitam o assunto central da obra ajudam a criar a ilusão de que a cena retratada está contida dentro de um espaço. Assim, a moldura reforça a importância da cena e do tema, contribuindo para a experiência estética geral da obra, destacando a disposição cênica dos vários personagens e reforçando a narrativa visual. Movimento.
É um dos princípios ou conceitos estruturais da linguagem plástica. É o oposto do equilíbrio. Através do uso de linhas oblíquas, diagonais, explícitas ou implícitas, é possível criar a ideia de movimento. Linhas curvas, onduladas e espirais também promovem a ideia de movimento. Na obra O Baloço, de Jean-Honoré Fragonard, observamos os artifícios que o autor utilizou para enfatizar o movimento do baloiço, começando pela corda mais à esquerda, em tensão, na diagonal, e a corda à direita, que faz uma ligeira curva e que se prolonga pelos folhos do vestido até chegar ao pé da senhora. Continuando a percorrer o quadro, podemos observar o chinelo da senhora que salta do pé com o movimento e que ajuda a aumentar e a dramatizar toda a cena. Outros elementos, como o drapeado do vestido e os folhos, todas essas linhas curvas nos indicam movimento, aumentam a sensação de movimento, ao mesmo tempo que o autor utiliza a luz e a sombra para criar um destaque no centro do quadro e criar este desequilíbrio que induz ao movimento.